Graça e a paz, amém? Nós estamos aqui iniciando, eu creio que é de Deus, um novo tempo, né? Nas nossas vidas aqui como igreja, aqui no Itaparque. E eu creio que vai ser um período de crescimento para nós, irmãos, amém? Não só em quantidade de membros, como também um crescimento espiritual para nossas vidas. Porque se está no culto de manhã, é muito bom porque você já acorda fazendo aquilo que está no coração de Deus, né? Dedicando realmente as primeiras horas, o dízimo do nosso dia para Deus, não é? Que nós temos 24 horas do nosso dia, né? Então pelo menos deveríamos fazer 2 horas e 40 minutos, pelo menos, né? Todos os dias pertencem ao Senhor, né? Então todos nós, não só no domingo, nós deveríamos dedicar o dízimo do nosso dia, das 24 horas que Deus nos dá, pelo menos 2 horas e 40 minutos para o Senhor, né? E deveria ser as primeiras horas do dia, né? E que as primícias, né? Que são as primícias. Então nós deveríamos, as primeiras horas do dia, sempre nós dedicarmos a Deus, em oração, em leitura da palavra, buscando a direção de Deus para aquele dia. Então eu creio que para nós agora, logo nessas primeiras horas da manhã, nós dedicamos essas 2 horas, e que nós estamos aqui 2 horas e 30, 2 horas e 40 para Deus no domingo, vai ser algo muito importante, né? Principalmente o domingo, que é um dia realmente consagrado a Deus, um dia que Deus escolheu para que nós possamos dedicar. E na verdade, irmãos, o domingo ele é o primeiro dia da semana, por isso que o domingo é um dia consagrado a Deus, é o dia que nós estamos dando para Deus. E o domingo, de fato, ele é o primeiro. A segunda-feira não é o primeiro da semana, a segunda-feira já é o segundo dia. Nós pensamos às vezes que a semana começa na segunda. A semana não começa na segunda, a semana começa no domingo. Amém? Então hoje nós estamos aqui no primeiro dia dessa semana. Nós já estamos às primeiras horas dedicando a Deus. Eu creio que vai ser muito bom para nós, um período de crescimento e de bênção em nossas vidas. Amém? E eu creio que a partir daqui nós não voltaremos mais para o culto da noite até que nós possamos multiplicar e ter os 2 cultos aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos crescer em quantidade também. Na verdade o pastor Almir, ele nos deu esse desafio, né? Ele deu um desafio para nós. Falou assim, você vai começar lá o culto da manhã, mas vai ter um período de 6 meses para a igreja também ter um crescimento de membros, né? Se nós não avançarmos em crescimento, nós vamos ter que voltar para o culto da noite. Mas eu creio que nós vamos voltar para o culto da noite, tendo 2 cultos aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. Eu queria orar ainda por um casal maravilhoso nosso, um exemplo de família, um exemplo de casal e um exemplo de casamento abençoado, né? Eu queria chamar aqui, né, o Zé e a Mara, o senhor discipulador José, a Martinha, discipuladora Amara, aqui mesmo, fica mais fácil para o Zé, né? Não precisar subir aqui, né? Irmãos, esse casal tem caminhado conosco já há um bom tempo, né? Debaixo da nossa cobertura, né? Desde lá quando nós estávamos no Vila Vitória, já estamos juntos já praticamente uns quase 10 anos já. Quase 10 anos caminhando junto conosco, desde quando eles vieram para o casarão. E, irmãos, o senhor José e a Mara, né? Tem sido um exemplo para nós, como discipuladores, como homem e mulher de Deus, né? E eles, nessa quarta-feira, eles vão estar fazendo 38 anos de casados. Amém, irmãos? É uma vitória realmente, um plano de Deus que está se cumprindo na vida de José e da Mara, né? O Zé, nesses últimos meses, tem passado por um problema de saúde, que eu creio que está vencendo já, e já venceu, né? O Zé já tem melhorado muito nesses últimos meses, deu uma boa melhora, e eu creio que vai ser daqui para frente. Falei para a Mara, né? Falei, vocês vão chegar no mínimo a bodas de ouro, né? Que são 50 anos, né? Eu creio que Deus vai dar essa bênção e vão passar esse período, e vai chegar, mas agora eles vão fazer 38 anos de casados. Eu queria que você agora se colocasse de pé, vamos abençoar esse casamento em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, queria que a Mara estivesse abraçando, a Fátima abraçasse aqui a Mara. Queria que um discipulador aqui viesse abraçar. Cadê os discipuladores aqui? O Éder, o Antônio. Abraçar o senhor José.
Em nome de Jesus, vamos orar por eles. Deus querido, que alegria, Deus, estar com esse casal aqui nessa igreja, nesse trabalho. Um casal que tem nos ajudado tanto, Deus, na obra do Senhor, Pai. Cuidando de vidas, abençoando, discipulando, Deus querido, aconselhando tantas famílias, Deus, nesse período, Pai. Deus, que eles continuem, Deus, agora, que vão fazer 38 anos junto, que já é um testemunho para nós aqui, Deus. Que eles possam continuar, Deus querido, sendo esse exemplo maravilhoso de casal, no exemplo de pai, de mãe, exemplo, Pai querido, de marido, de esposa, Deus querido, que estão seguindo, Deus, a Tua luz na Tua palavra, Deus. Deus querido, nós abençoamos, ó Deus, esse casamento. Abençoamos, ó Deus, mais esse ano, Deus, que eles estão juntos. E profetizamos, Deus, que muitos anos virão ainda. Virão bodas de ouro, Deus querido, e outras bodas que virão, porque, Deus querido, eu creio que o plano do Senhor, Deus, não terminou na vida deles, pelo contrário, esse é apenas o começo, Deus, de grandes coisas que o Senhor tem ainda para fazer na vida desse casal, Deus. Eu abençoo, Deus, a aliança, Deus querido, que um dia, Deus, eles se comprometeram no altar do Senhor, ó Pai, de amar um ao outro, Deus querido, de ser fiel um ao outro, na saúde ou na doença, Deus querido, Deus, na dificuldade financeira ou na abastança financeira, não importa, Deus querido, em todos os momentos, eles têm uma aliança um com o outro, Deus, e esses 38 anos, ó Deus, é prova disso, Deus. Eu abençoo, Deus, a vida do Senhor José, da Mara, Deus querido, Deus, essa esposa, Deus, tão maravilhosa que o Senhor colocou junto com José, que tem abençoado a vida dele, cuidado dele nesse tempo, tem feito, Deus, a Tua palavra, Deus, se cumprir na vida dela, e na vida do José. Deus, nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu queria só dar um recado, irmãos. No dia, amanhã, quarta-feira agora, hoje nós estamos iniciando a segunda fase do período da edificação. Então hoje, em todas as igrejas da comunidade de Casarão, vai ser ministrada essa mesma mensagem que eu vou estar ministrando aqui. Então lá no Vila Vitória e as outras 16 igrejas do Casarão, é a mesma mensagem, porque nós estamos iniciando a segunda fase do período da edificação. E na quarta-feira, irmãos, toda a igreja está convocada para estarmos aqui, porque nós vamos passar a reciclagem da edificação, ou seja, vai ser o complemento dessa mensagem de hoje. Então nós vamos iniciar essa mensagem hoje, e na quarta-feira nós vamos dar a reciclagem da edificação, que é o complemento dessa mensagem de hoje. Então quarta-feira, essa semana, não vai ter célula nas casas. Se a sua célula, mesmo que sua célula for na quinta ou for na sexta, vai contar quarta-feira aqui. Então o líder que tem a célula na quarta-feira vai vir com toda a célula para cá. O líder que tem a célula na quinta vai ficar valendo a célula de quarta aqui. Não precisa fazer a célula na quinta-feira. Quem tiver a célula na sexta também não precisa fazer a célula na sexta. E quem tiver no sábado, que são os jovens que estão nesse movimento, continua com a célula dos jovens, em nome de Jesus, que nós vamos romper aqui. Então, mas os irmãos, as células de adulto aqui, nós vamos estar quarta-feira reunidos, todas as células aqui, para nós darmos a reciclagem da segunda fase do evangelismo. Eu gostaria muito que você viesse aqui, porque já é um dia da semana dedicado para a igreja mesmo, para a célula, né? Então às 20 horas os irmãos vêm e em nome de Jesus vamos estar todos nós aqui. Amém? Glória a Deus, querido. Então, e nós estamos tendo, irmãos, aqui ficou meio claro, no dia 3 de fevereiro, dia 13 de fevereiro, nós vamos ter lá no Vila Vitória um encontro de um dia. Então eu já conversei com os líderes de célula. Se você ainda não foi no encontro, e algumas pessoas não podem ir no encontro de 3 dias lá na chácara, então nós vamos fazer das 8 da manhã até as 20 horas do sábado. Vai ter o lanchinho lá no meio do dia. Se você ainda não foi no encontro e tem dificuldade de ficar na chácara os 3 dias, então nós vamos ter esse encontro de um dia, no dia 13 de fevereiro. Então eu gostaria muito que que você que ainda não foi no encontro, estivesse nesse encontro de um dia. Vai ser um dia só, o dia inteiro, e no sábado à noite você vai de manhã lá para a igreja,
no sábado à noite você já está em casa. Vai passar só durante o dia lá, vai ser muito tranquilo. Os pastores, supervisores vão estar ministrando algumas mensagens que vão impactar a sua vida. Então, todo líder de célula aqui, veja na sua célula, quem ainda não foi no encontro, e vamos mandar nesse encontro de um dia. O preço também é reduzido, né? Porque é só um dia. É R$30 a inscrição só. Então, normalmente o nosso encontro na chácara de 3 dias são R$70, por causa de toda a alimentação, toda a logística que tem lá. Então ele sai um pouco mais caro. Agora esse encontro aqui no Vila Vitória, por ser só um dia, a alimentação é um lanche, vai ser mais barato, né? Estamos no nosso prédio, não precisa pagar o custo da chácara, nada. Ficou um custo de R$30 somente. Então o custo é muito baixo, né? Não é problema de dinheiro, que você não possa sair. Então todos os líderes vão estar junto conosco nisso aí. E no dia 3 de fevereiro, os irmãos viram aqui na chamada, nós vamos ter então o nosso dia do amigo. Dia 3 de fevereiro, que não é essa quarta, a outra quarta também nós vamos estar aqui no dia do amigo. Então eu queria que você convidasse um amigo seu para vir aqui no dia 3 de fevereiro. Amém, irmão? Então vai ser o dia do amigo, culto do amigo. Então dia 3 de fevereiro, convide aquele seu amigo do trabalho, aquele seu vizinho, principalmente os irmãos, queridos, que tem célula, a redondeza aqui, né? Nossas células, principalmente queria que os líderes combinassem de estar com os irmãos, visitando os vizinhos da célula. Você que é anfitrião, convide o seu vizinho, convide o seu amigo, convide aquele que trabalha com você, que mora nas redondezas aqui de Mauá, para que ele venha no dia 3 de fevereiro aqui, para o culto do amigo, né? Nós vamos fazer um culto abençoado, nós vamos provavelmente preparar uma peça teatral para os irmãos assistirem, uma peça curta, mas direcionada para o culto do amigo. Então gostaria muito que nós tivéssemos bastante amigos aqui, bastante amigos mesmo, pelo menos uns 25, 30 amigos aqui, no mínimo, para nós orarmos por ele, abençoarmos e convidar ele também para estar junto conosco nesse encontro de um dia lá no Vila Vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu acho que... e outra coisa. E também no primeiro culto de fevereiro, o primeiro domingo de fevereiro, nós vamos fazer a apresentação de novos membros que estão vindo aqui para a comunidade Casarão do Jardim Itaparque. Porque nós temos alguns irmãos que estão vindo de outra igreja e já estão há um tempo já nas células, né? Então já falei com o líder já pegou o formulário. Se o líder não tem o formulário, precisa de mais, fala comigo. Eu tenho mais formulário aqui no carro para você levar e preencher. Então você preenche essa ficha, entrega para o líder. Eu vou marcar uma entrevista com você, eu e a pastora. Nós vamos marcar um dia, ou eu vou aqui na igreja, eu vou na sua casa, para nós conversarmos, amém, antes do primeiro culto de fevereiro, para que nós possamos te apresentar aqui como membro da comunidade de Casarão Jardim Itaparque, amém? Glória a Deus. Então você que está vindo para a igreja, está visitando a célula e tem o desejo de continuar conosco, preencha essa ficha, peça para o seu líder essa ficha que nós vamos com uma foto, e dia 3 você vai se tornar membro da comunidade de Casarão, não só de Itaparque, né? Vai se juntar os nossos quase 7.000 membros já que nós já temos. Você vai ser um desses 7.000, no mínimo, né? Porque acho que a partir de maio nós vamos chegar aí, a partir de abril, que vai ser o nosso grande batismo. Nós vamos romper os 10.000 aí com certeza, em nome de Jesus, através do projeto Eu Mais Um. Amém, irmãos? Glória a Deus? Amém. Então essa mensagem que eu vou falar agora, ela não é minha, né? Essa mensagem foi feita junto com os pastores, né, na reunião, que semanalmente tem com os pastores. Então é uma mensagem compartilhada em todos os pastores que vão estar ministrando hoje em todas as igrejas. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, primeiramente em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Deixa eu abrir aqui. É isso. Amém. A Bíblia diz assim: quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Aqui então o apóstolo Paulo, quando ele se refere à palavra ser homem, não é especificamente ao homem, só ao homem século masculino. Ele fala aqui em termos de maturidade, né? Quando ele passou da fase de criança, de um menino, e que ele falava aqui que ele pensava como um menino, agia como um menino, ou seja, agia como uma criança, pensava como uma criança, tomava decisões como uma criança, mas logo que ele chegou, que ele cresceu e se tornou um homem, ou você, mulher, se tornou uma mulher, ele diz assim: então eu acabei com as coisas de criança, e comecei a pensar, comecei a agir, comecei a tomar as decisões como uma pessoa madura toma, né? Então é assim que ele está dizendo. E no Evangelho, irmãos, é a mesma coisa. Aqui, não só criança no aspecto de físico, de tamanho, mas também aqui de maturidade espiritual. Então aqui Paulo, ele está se referindo nesse trecho a um nível de maturidade espiritual que nós precisamos atingir. Porque quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, a Bíblia diz que nós nascemos de novo no Espírito, né? Então espiritualmente nós nascemos de novo. E como novo convertido, a gente ainda passa um período como um bebê, né? A gente tem que, como uma criança, ser cuidada, como uma criança está avançando, está aprendendo, está fazendo os cursos na igreja, está crescendo, tendo as experiências, e aí você vai passando o tempo, alguma coisa, algo natural dentro de nós tem que acontecer também no espiritual. Nós passamos a ter não mais atitudes de novinhos na fé, de crianças na fé, mas nós passamos a ter, pelas experiências, pelas aulas que nós recebemos, pelo discipulado que nós recebemos, pelo cuidado que nós recebemos, os meses vão se passando, os anos vão se passando, e nós começamos a adquirir o quê? Uma maturidade espiritual também. Aqui quando Paulo diz, querido, quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que ele chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino, foi um tempo na vida de Paulo de pelo menos 14 anos, do dia que ele literalmente caiu do cavalo, teve aquele encontro com Jesus, né? E ali, quando Jesus, depois falando com Ananias para ir lá cuidar de Paulo, porque ali era um servo escolhido. Então quando Paulo escreveu isso daqui, ele passou no início, irmãos, um período de 14 anos da vida dele, amadurecendo espiritualmente, criando domínio próprio, temperança. Quando ele fala dos frutos do Espírito, a partir daí Paulo começou a ser o missionário Paulo, né, que começou a sair depois de um período de 14 anos, sendo cuidado pelos irmãos da igreja, aprendendo tantas coisas, errando em tantas coisas. Ele se sentiu ali agora uma pessoa que já cresceu, acabou com as coisas, com as meninices que ele tinha, né? Com as discussões, com as briguinhas que ele tinha com Pedro, com as discussões que ele tinha com os outros discípulos de Jesus, e agora ele se sentia já preparado para fazer a obra de Deus, amadurecido, e a partir daí então ele começou a ser realmente o grande apóstolo Paulo, que todos nós temos referência na palavra de Deus, como um homem realmente que amadureceu e viveu e sofreu na própria carne, né? Os sofrimentos, as lutas que ele sofreu, para se tornar realmente esse grande homem de Deus que todos nós conhecemos. Então, queridos, na nossa vida é a mesma coisa. O trabalhar de Deus em nossas vidas, querido, e na vida de todos nós, consiste em nos aperfeiçoar. Então você está sendo aperfeiçoado em todos os dias. Eu estou sendo aperfeiçoado ainda, irmãos. Estou 21 anos na igreja, 22 agora eu vou fazer na igreja. Trabalhamos em tantas coisas, mas a cada dia Deus ainda continua a obra de me aperfeiçoar. O pastor Almir, que é o pastor presidente da nossa igreja, passou por um período de luta na vida dele, agora ele está restaurado. Por que ele passou? Então é um trabalhar de Deus na vida dele também, para que adquirisse maturidade. Então um grande trabalhar de Deus, querido, na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de alguém que está vindo para a igreja, é aperfeiçoar
a cada um de nós, para que nós possamos adquirir maturidade, não é? Crescimento para o cumprimento do propósito dele em nossas vidas. E qual que é o cumprimento do propósito de Deus em cada um de nós? É fazer o reino de Deus crescer nessa terra. Então nós estamos vindo para a igreja, passando por esse processo todo que nós passamos, como igreja, como família, e as lutas que vêm, o discipulado que vem, os ensinos que vêm, os desafios que vêm, como nós estamos sendo desafiados aqui, a crescer em 6 meses. Então são desafios que vai contribuir para nosso crescimento, para nossa maturidade, para o único propósito, querido. Tanto na igreja, quanto aquilo que você vive no seu trabalho secular, quanto aquilo que você vive na sua casa, aquilo que você vive no meio da sua família, as lutas, os desafios, é com o único propósito. É para fazer o reino de Deus crescer nessa terra. Não é? Então, amados, então, esse crescimento com propósito, é preciso que nós comecemos a deixar para trás o nosso período de criança, o nosso período de imaturidade, o nosso período de infantilidade. Então são coisas que nós precisamos deixar para trás. Deixar os milindres para trás. Deixar aquelas coisinhas de menino, de criança, que às vezes nós sentimos dentro da igreja. Coisinhas bobas, coisinhas tolas, coisinhas de criança, que toda criança tem. E nós até admitimos isso com alguém que é novo convertido, está vindo para a igreja há pouco tempo, está tendo as primeiras experiências com Deus, até a gente entende esse período na vida dos irmãos. Mas às vezes nós encontramos irmãos que já estão há 4, 5, 6, 8, 10, 15 anos, 20 anos. Aí você tem que parar todo um trabalho, um processo que você está trabalhando na vida dos novos, pessoas vindo para a igreja, você parar tudo para aconselhar irmãos que já estão há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos na igreja, ainda com questõezinhas pequenas, com coisinhas de criança, de menino. Então é nesse período que nós estamos vivendo, que é o período da edificação, irmãos. É um período em que nós precisamos pedir para Deus, orar para Deus, e falar: Deus, eu quero crescer. Eu não quero sentir mais aquelas coisas de menino. Eu não quero mais estar sentindo no meu coração aquelas coisinhas de criança, sabe? Aquelas infantilidades, coisinhas assim. O pastor não me cumprimentou, sabe? Coisinhas. Falou uma coisa que me chateou. Coisinhas, sabe? Na casa. Problema que acontece dentro de casa. Aquelas briguinhas com o marido, aquelas briguinhas com a esposa, aquelas coisinhas que vêm, que muitas vezes a pessoa fica emburrada, não quer mais ir na célula, não quer mais ir na igreja. Então nós temos que deixar isso para trás, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um período na nossa igreja de crescimento. Irmãos, e não é só o crescimento que nós precisamos buscar, crescimento em quantidade de vidas, crescimento de número de pessoas. Nós só vamos crescer em número de pessoas, irmãos, quando nós crescemos como ser humano, amém? Quando nós crescemos, quando nós amadurecermos como pessoa, quando nós amadurecermos como homem e mulher de Deus, é assim que vai funcionar. E eu creio que hoje nós estamos chegando aqui nessa igreja, falando aqui de Itaparque, hoje nós estamos chegando aqui, eu tenho visto pessoas vindo para a igreja, eu tenho vendo pessoas vindo para a célula, a quantidade da igreja de irmãos aumentando, mas o que me deixa feliz é que nós não estamos aumentando só de número. Se nós estamos aumentando o número de pessoas, é porque, querido, nesse período você está crescendo também por dentro, amém? Você está ajudando, você está crescendo, está amadurecendo, você está sendo uma ferramenta que Deus está usando para ajudar o líder da sua célula a trazer vidas para a célula. Você agora está sendo uma ferramenta que Deus está podendo usar para você trazer mais pessoas para a igreja. Então, se está vindo gente, é porque nós estamos crescendo aqui como pessoa, como cristãos, como ser humano. E é isso que nós precisamos. Porque sem maturidade, irmãos, sem maturidade, jamais nós poderemos alcançar níveis maiores nas nossas conquistas e nossos desafios. Amém? Então eu creio que Deus tem um projeto na minha vida, tem um projeto na sua vida, tem um projeto como instituição, comunidade cristã evangélica de Mauá, Casarão,
os membros da nossa igreja, de nós não crescermos somente em número de pessoas. Isso é consequência da maturidade que nós estamos alcançando, para que nós possamos romper mais os nossos desafios e conquistar. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que era aprender, crescer através das adversidades, não é? O apóstolo Paulo, desde quando ele teve aquele encontro com Deus, aquele encontro com Jesus, apareceu para ele, ele começou realmente a passar por um processo na vida dele de transformação na alma. Paulo passou a ser transformado na alma dele. Paulo passou por um processo de amadurecimento, e foi um amadurecimento através do quê? De adversidades, de perseguição, não é? Um homem que era o perseguidor, muitas vezes, dos cristãos, perseguidor da igreja, ele, de um segundo para o outro, não é? Ele passa daquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia os cristãos, ele passou a ser perseguido. Ou seja, então ele começou a viver o outro lado da história. Então ele começou a perceber o que é alguém ser perseguido por amor a Cristo. E quantas vezes, querido, nós somos perseguidos por amor a Cristo. Às vezes nós somos perseguidos no trabalho, somos perseguidos até mesmo dentro dos nossos familiares, nossos parentes começam realmente a nos perseguir, começam a zombar de nós, e é perseguido através do quê? Das lutas que vêm, não é? Lutas dentro do nosso trabalho, lutas financeiras que podem aparecer, diversidades que podem aparecer, que você vai sendo confrontado, não é? Mas vai amadurecendo. Então Paulo, ele sabe muito bem do que ele está falando, quando ele coloca esse versículo como exemplo para nós, porque ele cresceu no meio de adversidades, no meio de lutas. E às vezes, querido, a nossa infantilidade, a falta de maturidade, nos leva a desistir. Porque algumas pessoas falam assim: puxa, agora que eu estou na igreja, agora que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram, não é? Eu vou sair da célula, eu vou sair da igreja, né? Parece que agora as lutas me aumentaram. Não é que as lutas aumentaram, irmãos, é porque agora Deus começou um processo de treinamento na nossa vida. Treinamento. Eu e minha esposa, vocês sabem muito bem, quando eu aceitei Jesus há 21 anos e pouco atrás, 22 anos, quando eu estava nesse processo de aprender, essa empolgação, eu perdi praticamente 75% de tudo que eu tinha conquistado até então, né? E tive que recomeçar tudo de novo, né? E por um período me passou também, pela minha falta de maturidade, passou por um período, puxa, eu quase 30 anos da minha vida conquistando as coisas, de repente eu perdi tudo, de uma hora para outra, né? Então, mas Deus estava me treinando naquele momento, através de uma adversidade, para que eu pudesse ser uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Então, querido, você precisa aceitar. Muitas vezes você precisa aceitar uma adversidade na tua vida, não como uma desgraça, não como algo que vai te levar para baixo, mas pelo contrário, é um treinamento que Deus está fazendo com você. Ele não vai desamparar você. É como aquele exemplo da águia. Sabe como a águia aprende a voar, querido? A águia, quando nasce lá no ninho, e você sabe que a águia, ela faz o ninho sempre num lugar muito alto, né? É um lugar mais alto, é o pico mais alto que ela escolhe, para proteger ali os seus filhotinhos ali. E ela vai um período, o que ela vai fazendo? Ela vai cuidando, não é? O filhotinho nasce, ela vai lá, caça, traz o alimento para a aguinha, né? Vai colocando a comidinha na boca dela, vai colocando a comidinha, e vai passando os dias, né? Vai passando o mês, aquela aguinha, ela vai tomando forma já então ela está sendo alimentada direto ali, cuidada. Mas aquela águia chega um ponto que as asinhas dela começam a crescer, começa a parar. O que a águia mãe faz? Ela fala, ela precisa agora aprender a voar. Ela precisa sair da zona de conforto. A aguinha agora, ela precisa sair da zona de conforto para que ela possa se tornar uma águia com voos. A águia é um exemplo de cristão, irmãos. A Bíblia usa a águia como exemplo para o cristão. Porque a águia é aquela que alça os voos mais altos. É aquela que tem a visão mais ampliada. É aquela que mira o seu objetivo e vai.
Mas para ela ser assim, ela precisa ser treinada. E aquela aguinha que está lá, naquele pico, e o único esforço dela é assim, ó, abrir o biquinho, para que a águia mãe vai e coloca a comidinha na boca dela, ela vai engordando ali, vai crescendo ali, mas chega um momento, sabe o que a águia mãe faz? Ela vai fazendo assim, ó. Ela vai aos poucos, ela vai empurrando a aguinha do ninho. Imagine aquela aguinha do ninho, irmãos, já com as suas pequenas asinhas já crescendo, o desespero dela. Pura, minha mãe vai me matar. Ela pensa que a mãe está querendo matar ela, acha alguma coisa assim. Às vezes você não se sente assim, puxa, o que Deus está fazendo comigo? Eu vou morrer, né? Igual o Tiririca, eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Vai acabar tudo agora, imagine ela. Mas o que a aguinha mãe faz? Ela joga ela no ninho e fica observando, né? E ela se batendo lá, desesperada, e ela vai caindo, né? E ela vai caindo, e a aguinha pensa que ela vai talvez partilhar aquele desespero, mas ela vai aprendendo a bater e vai caindo, né? Mas antes dela chegar no solo, o que a águia mãe faz? Ela dá aquele voo rasante, ampara ela, volta ela de novo para o ninho, e depois ela vai fazendo, né? As mesmas coisas. E eu vejo a nossa vida assim, querido. Quantas coisas talvez você passa, e você pensa que Deus esqueceu de você, ou está acontecendo algo na sua vida, mas que Deus está querendo que a gente aprenda a voar, querido. Que a gente cresça. E aquela aguinha, e a águia mãe vai repetindo aquilo lá várias vezes. Até que um dia, aquela aguinha, ela aprende a voar, né? Ela aprende a voar. E começa a dar aqueles voos maravilhosos, aqueles voos rasantes. E é o momento que ela tem que cumprir o propósito dela de águia. Não é? É o momento que ela sai do ninho, agora crescida, amadurecida. Ela olha para a mãe e fala: obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho, obrigado por ter me ensinado a voar. Ela agradece a águia mãe: obrigado por ter me ensinado a voar. E ela começa agora a cumprir o propósito dela de águia. O que nós como igreja precisamos é isso mesmo, querido. Às vezes você fica até brabo com o seu líder, fica brabo com o seu pastor, fica brabo com algumas decisões que são tomadas. Mas é porque nós estamos treinando, e eu estou sendo treinado a voar. Você está sendo treinado a voar. E chega o momento que nós temos que falar, agradecer. Obrigado, líder. Obrigado porque vocês estão me ensinando a voar. Eu cresci, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. E agora estou preparado a cumprir o meu propósito como cristão. Nós precisamos estar preparados, queridos, para cumprir um propósito nós como cristão. E é isso que Deus quer fazer com nós. O alvo do trabalhar de Deus, querido, em nós, é o nosso crescimento. Esse é o grande objetivo de Deus em nossas vidas. O alvo de Deus em nossas vidas, querido, é que nós possamos crescer. E para isso, amados, muitas vezes, Ele vai nos levar a ambientes, a situações de desconfortos, para que nós possamos ser treinados e para que nós possamos crescer. Que nós possamos crescer. Hoje nós estamos passando por um treinamento. E às vezes no meio desse treinamento você vai ouvir algumas palavras duras. Algumas palavras que vão confrontar você. Algumas palavras que vão desafiar. Sabe, querido, mas nunca fique brabo, nunca fique chateado com o pastor, ou com o líder, ou com o seu discipulador que está cuidando de você. São ambientes muitas vezes favoráveis de desconforto, mas o único propósito disso, querido, é um treinamento de Deus para nossas vidas, para que nós possamos melhorar e nós possamos crescer. Amém? Então nós dizemos que nossa igreja é uma igreja que nós queremos multiplicar líderes realmente crescidos, amadurecidos, para um propósito de Deus se cumprir em cada família aqui dessa cidade. Em cada família aqui de Mauá, em cada família dessa nação.
E essa nação, queridos, ela só vai melhorar, não é através dos políticos, não é através dos políticos, não é através de outro tipo de coisa que você... É através da igreja. Nós só vamos ter um país melhor, uma nação melhor, através da igreja. E para isso a igreja precisa amadurecer nesses tempos. Nós precisamos crescer, amadurecer como cristãos, para que Deus possa falar assim, pô, agora você está preparado a mudar a pelo menos uma família, a melhorar pelo menos uma família. E é assim que nós fazemos, trazemos elas para a célula, cuidamos, discipulamos e nós vamos melhorando a cada dia. Nós vamos melhorando e melhorando esse país. E Deus fez algo na vida escolheu um profeta na Bíblia, que se chama na Bíblia, né? Que foi muito usado por Deus também, no crescimento dele. Que é o profeta Samuel, né? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 1, né? 1 Samuel, capítulo 1. Eu queria ler no versículo 20. Primeira Samuel, capítulo 1, lá no versículo 20. Eu vou ler, tá? Diz assim: E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e o cumprimento do seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que ele apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém, irmãos? Vamos ler até aí, depois nós vamos ver. Então os irmãos conhecem um pouco, né, sobre a história de Samuel, como ele foi gerado. Os irmãos sabem que Eucana tinha duas esposas, né, naquela época, Penina e Ana, né, e Penina tinha filhos, mas Ana era estéril, não podia ter filhos. Então ela se entristeceu muito, né, com isso, pediu ao Senhor, orou ao Senhor que ele desse um filho para ela. E que se o Senhor concebesse para ela esse filho, ela consagraria esse filho ao Senhor e deixaria esse menino na casa de Deus, ali, para que ele crescesse ali, tanto no tamanho e quanto na sabedoria, e que ele fosse um menino que fosse usado por Deus. Então no coração de Ana, quando gerou Samuel, na verdade era que, primeiro que ela fosse mãe, que o sonho dela era ser mãe. E ela, passando os anos, já envelhecendo, não era mãe, então ela, chorando, pediu ao Senhor um filho, que ela ia consagrar esse menino ao Senhor. Mas querido, Deus foi fiel e abençoou Ana. Os irmãos sabem dessa história. E vão saber mais na quarta-feira. Nós vamos falar um pouco mais sobre Ana na quarta-feira. Mas hoje eu queria falar sobre Samuel. Deus abençoou Ana com esse filho. E a Bíblia diz que após desmamá-lo, não é? Aquele período de amamentação que a mãe tem que amamentar o seu filho. Ela o levou ao templo, onde ficava o sacerdote Eli, não é? E os seus filhos, né? Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Então, Ana, depois que Samuel desmamou, que Deus concebeu esse milagre na vida dela, de ter esse filho, ela cumpriu realmente o voto que ela tinha feito com Deus. Então, depois que Samuel desmamou, ou seja, não precisava mais daquele cuidado tão próximo da mãe, da amamentação, cresceu um pouquinho já, né? Agora ela levou ele lá no templo, onde ficava a arca da aliança, e o entregou a Eli. A Eli, para que Eli cuidasse dele ali. Então, provavelmente Samuel chegou ali, período de amamentação, quanto que dura, Amar?
um ano mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, talvez com um ano e pouquinho, talvez 2 anos, talvez ele entregou lá o menino para ele cuidar e estar na presença de Deus. E Samuel, querido, todos sabem que ele foi um profeta respeitado por todo Israel. Respeitado não só naquele tempo. Hoje, nos dias de hoje, nós usamos Samuel, como estamos usando aqui agora, como referência de um homem de respeito. Um homem que tinha intimidade com Deus. Né? Um homem que foi ungido. Samuel, ali ele foi ungido, consagrado para Deus. E ele ungiu 2 reis, né? Os 2 talvez mais importantes reis que nós conhecemos até hoje. Quando nós falamos de rei, né? Nós não lembramos do Dom João VI, rei de Portugal, não lembramos quando nós falamos de rei, em qualquer lugar, em qualquer nível, mesmo quando não era da igreja, quando não era convertido, quando falava em rei, sempre vinha Saul, né? E Davi. Então, esses 2 reis de Israel, até hoje, são conhecidos como talvez os 2 mais importantes reis. E Samuel foi aquele que foi ungido por Deus para ungir esses 2 homens. Samuel julgou, em todo o tempo da sua vida, Samuel foi usado para julgar Israel. Foi juiz durante Israel. Ou seja, irmão, Samuel foi aprovado por Deus em seu chamado. Amém? Todos concordam comigo? Que Samuel foi um homem que foi aprovado por Deus no seu chamado, alcançou o ministério e uma vida de acertos, porque desde menino, desde criança, ele aprendeu o caminho do crescimento em Deus. Então, ele foi consagrado a Deus e como criança ainda, ele foi levado ao templo, entregado ali aos cuidados de Eli. Então Deus só pôde cumprir o chamado dele, porque ele aprendeu que desde criança, ele sabia que ele precisava crescer, não só em tamanho, mas em maturidade espiritual, para que Deus pudesse usar a sua vida, porque a mãe dele o havia consagrado para isso. Agora, queridos, existem 3 pontos na vida de Samuel que nós precisamos levar em conta. O primeiro ponto é que Samuel aprendeu com o ambiente que ele vivia. Ou seja, qual que era o ambiente que Samuel vivia ali? Era dos melhores, irmãos, na casa de Eli, ali junto com Eli, e supostamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia diz, querido, que infelizmente Eli, ele acabou sendo um pai omisso. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, não eram referência para Samuel. Não eram referência. Eram 2 meninos que se acostumaram, nasceram ali no templo, se acostumaram em ver a arca da aliança em todo o tempo ali, e já não reverenciavam tanto, não davam importância para o lugar que eles estavam, não dava importância deles estarem ali em todo o tempo diante da arca de Deus, não dava importância aos ensinamentos do pai. Eles desprezaram o ensinamento que Eli deu para eles, desprezavam, e eles faziam coisas abomináveis diante de Deus. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, sabe o que eles faziam? Israel ia, ofertava, né, alimentos, comidas ali diante de Deus no altar, e ele esperava as pessoas saírem, e eles iam lá e comiam as ofertas de Deus. Eles ali tinham relação sexual com as mulheres, não tinha importância nenhuma. Agora Eli, muitas vezes alertado por Deus, ele negligenciou isso. Ele negligenciava o cuidado, negligenciava realmente o falar na vida dos 2 filhos dele. Agora Samuel, queridos, ele cresceu vivendo nesse ambiente hostil, ou seja, e contaminado. Um ambiente hostil e contaminado. Hostil pela negligência de Eli com seus filhos, e contaminado também pelas absurdas coisas que Ofni e Finéias faziam ali, sendo filho de Eli, sacerdote. Irmãos, então o maior erro nosso
Presta atenção. Pode ser de um pastor, pode ser de um líder, pode ser de um membro de célula. O maior erro nosso, queridos, é quando nós nos familiarizamos com as coisas de Deus. Nós banalizamos as coisas de Deus. Nós nos acostumamos. Acostumamos com as coisas de Deus. Ou seja, a célula, você acaba acostumando. Célula, quarta-feira, culto, tal. E vem, e vai. E você, aquilo se torna uma rotina na sua vida. E você sente que não precisa mais orar, não precisa ler, não precisa, às vezes, ir toda semana na célula, não precisa estar todo culto. Eu já sei, o pastor vai pregar. É a mesma coisa sempre que ele prega. A célula é a mesma coisa, é o lanche, é o louvor, é o compartilhar da palavra. Se eu faltar um dia não tem problema, se eu faltar outro não tem. E no culto também, uma vez no culto, uma semana sim, uma semana não, tá bom. Ainda mais agora que vai ser de manhã, posso dormir mais tarde. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Então, querido, o maior erro nosso é isso. É quando nós começamos a se familiarizar demais com as coisas de Deus. Deus fala que Ele se apresenta todos os dias para nós em novidade de vida. Ou seja, então, a nossa expectativa, querido, todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, é não saber que aquele dia vai ser mais um dia que Deus está nos dando. Não. Aquele dia é mais um dia que Deus está apresentando para nós como novidade na nossa vida. Ou seja, eu posso ter uma experiência nova com Deus hoje. A minha expectativa hoje é que eu venha ter uma experiência nova com Deus. Que Ele fala comigo algo hoje que talvez Ele nunca tenha falado. Que eu possa viver uma experiência no trânsito, talvez, que eu nunca tenha vivido. Que eu possa viver algo na minha família que eu nunca tinha vivido. Então, a nossa expectativa é isso. Não simplesmente, hoje é mais um dia. É domingo, tal, vou. Então, Eli e os seus filhos, eles se familiarizaram demais com as coisas de Deus. A familiaridade nos leva a nos acostumar e nos acomodar. Né? O problema da familiaridade demais com as coisas de Deus é que nós nos acostumamos e nos acomodamos naquilo. Você acaba acomodando. Não tem mais projeto. Está acomodado naquilo. Tá bom, o que Deus fez já está bom. Fica naquilo. Então Deus não quer que nós nos acomodemos. Esse foi o principal erro de Eli e seus filhos. Agora, queridos, Samuel estava ali. Porém, Samuel, mesmo vivendo nesse ambiente, crescendo nesse ambiente, Samuel manteve a chama acesa no seu coração para o chamado dele. Amém? Samuel manteve acesa a chama no coração dele. Então, o que Deus quer de nós, quando Ele fala que tem um propósito na nossa vida? É que Ele quer que essa chama que um dia ardeu no nosso coração, continue ardendo. Que essa chama não se apague. Que essa chama não morra. E que essa chama, dessa expectativa que você tem em Deus todos os dias, ela continue acesa. É como a tocha olímpica, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem aí, outro dia, no rádio, na Bandeirantes FM, que é a melhor rádio que eu gosto de ouvir, porque tem bastante reportagem boa, deixa a gente informado, bastante coisa. A tocha olímpica, você sabe que a tocha olímpica ela não pode se apagar, né? Durante a Olimpíada, desses 30 dias de Olimpíada, ela tem que se manter acesa. Ela foi acesa lá em Atenas, né, que é onde começou, então ela é acesa lá, e ela caminha por vários países, passa por várias cidades, até chegar agora aqui, vai chegar no Rio de Janeiro, vai caminhar na mão de vários atletas, e aquela chama ela vai acendendo as outras chamas. Né? Quando vai lá, aquela mesma chama, ela vai acendendo as outras chamas, e quando chegar aqui no Rio de Janeiro, aquela chama que foi acesa lá em Atenas, ela vai chegar aqui no Rio de Janeiro, e ela vai acender a pilha olímpica lá, né? E ela vai ter que se manter acesa. Então, essa chama não pode se apagar, porque quando ela se apaga, assim, simbolicamente, é algo que é prejudicial para o evento. A tocha se apagou, veio uma tristeza. É a mesma coisa conosco. Então, para essa chama se manter acesa, então eles tomam cuidado total lá. Então, eles vão fazer um ambiente para que essa chama não se apague e colocam algumas lamparinas
que vão ser acesas por essa tocha, para que essas lamparinas em voltas, que é com o mesmo fogo, elas venham manter aquela chama acesa. Então, querido, é a mesma coisa conosco. Essa chama que um dia foi acesa no meu coração, no seu coração, e foi acesa por Deus, é ou não é? Pelo Espírito Santo de Deus, ela não pode se apagar. Ela não pode se apagar. Então Deus quer que essa chama também se mantenha acesa em nós, em todo o tempo. Então, e você, querido, como é que ela vai se manter acesa? Deus vai colocar, talvez, essas lamparinas aos nossos redor, para nos ajudar a manter essa chama acesa, que é esse irmão que está do teu lado, né? Que é a sua célula, que é o seu pastor, que é a igreja, que um vai ajudando o outro a manter essa chama acesa, vai passando a experiência, a minha experiência para você, Eliton, para que a minha experiência, que a minha chama está acesa, por tudo que eu já passei na minha vida, nesses 22 anos, eu venho a transferir para você, querido. Então, não desanime, fortaleça, eu já passei por isso, Deus me ajudou, Deus me amparou. Então essa lamparina vai ser algo na tua vida que vai manter acesa essa chama no teu coração. E é isso que que Samuel, entendendo esse chamado dele, manteve a chama acesa dele, buscando a Deus ali, mesmo naquele ambiente ruim que ele estava, mesmo naquele ambiente que podia contaminar ele manteve essa chama acesa porque ele sabia a importância que tinha do chamado dele. Nós precisamos saber, querido, que nós temos uma importância muito grande na nossa vida, que se chama o quê? O chamado. Chamado. Deus te chamou. Não foi pastor, não foi líder, não foi pessoas. Talvez não, com certeza Deus usou a vida de alguém para te convidar para ir para a célula, para te convidar para estar na igreja, para te convidar a estar aqui. Mas na verdade o grande chamado na tua vida foi feito por Deus. Então, e por que Deus chamou? Porque Deus quer que você seja uma tocha acesa aqui nessa cidade, para que você possa passar esse fogo dentro de você, essa chama que está dentro de você para outras pessoas. Então você tem um chamado, querido, e você não pode desistir desse chamado. Você precisa crescer a cada dia mais, buscar cada dia mais, para que esse chamado no teu coração seja algo que vai impactar vidas. E Samuel sabia disso. Ele tinha convicção desse chamado. Ele não deixou se corromper. Ele não deixou se corromper pelas circunstâncias externas. Ele não deixou se corromper pelo mau exemplo de Ofni e Finéias, que praticamente era irmão dele, né? Cresceram junto. Praticamente eram irmãos. Então, querido, mesma coisa. Nós não podemos deixar nos corromper, talvez, pelo mau testemunho de algum irmão. Não é? Pelo mau testemunho de algumas pessoas que, às vezes, até dentro da igreja está dando. Pelo contrário, nós precisamos influenciar, porque sabe do chamado nosso. Então, não deixe se contaminar, querido, e nem se corromper pelas circunstâncias externas. Nós, queridos, não somos frutos do ambiente que vivemos. Nós não somos fruto do ambiente que vivemos. Não é o ambiente que diz quem eu sou. Não é o ambiente que nos transforma. Ou seja, somos nós que transformamos o ambiente. Somos nós que transformamos o ambiente. Então, talvez você trabalhe com ímpios. Talvez no lugar que você trabalha só tem pessoas que dão um exemplo ruim. Só tem lá, quem trabalha em empresa sabe, que eu trabalhei muitos anos em empresa, sabe que ali tem pessoas que dão um mau exemplo. Pessoas que traem marido, que traem esposa, pessoas que ficam bebendo, pessoas que dão mau exemplo. Mas esse ambiente, querido, da tua empresa, da tua vizinhança, ele não pode mudar você. Pelo contrário, você ali é a tocha madura, a tocha acesa, que vai transformar o ambiente que você está. Ou seja, as pessoas que estão naquele ambiente precisam que você brilhe ali naquele lugar para que você transforme a vida delas. Não ela transformar a tua vida, como chama. Então não é o ambiente que determina aquilo que você vai ser, mas é você que determina o ambiente que você está. Nós precisamos ser assim. Outro ponto, querido, é que Samuel aprendeu o serviço na casa de Deus. Ou seja, Samuel aprendeu que ele precisava servir na casa de Deus. Ele trabalhava na casa de Deus. Desde menino,
Ele começou a aprender os serviços na casa de Deus. Ou seja, Samuel aprendeu que deveria trabalhar para o crescimento do reino. Começou em algo que aparentemente era pequeno, algo simples. Talvez Samuel ficava ali limpando alguma coisinha, né? Limpando talvez os utensílios ali do templo. Ele falou, não, vai limpando aqui, dá uma varridinha. Vai fazendo coisas simples. Samuel foi o maior profeta que Deus usou nessa terra, para ungir os 2 maiores reis. Mas ele começou fazendo coisas simples na casa de Deus. Desde criança, ele aprendendo. E começou com algo aparentemente pequeno, para depois ser colocado numa tarefa maior. Ou seja, querido, nós precisamos também despertar para o serviço na casa de Deus. Amadurecimento também é isso. E você não precisa se preocupar com coisas grandes. Talvez coisas simples que você faça para nos ajudar na manutenção da casa de Deus. Ou seja, uma cadeira que você arruma, né? Uma disponibilidade sua de falar, não, eu quero trabalhar como cooperador, eu quero começar a fazer algo, eu quero ajudar. Que nem agora nós estamos no culto de manhã aqui, queridos. O meu sonho aqui é pegar alguns panfletos, se você arrumar alguns panfletos, durante o louvor, nós estarmos aqui, ó. Talvez você pode estar ali, do outro lado da rua, dando um panfleto para alguém que passa muita gente aqui agora. Então, um panfletinho para alguém, convidando para vir na igreja, fazendo algo, uma necessidade, se ofereça para o trabalho na casa de Deus. Não espere o pastor ou a pastora chegar desafiando você, que você precisa fazer algo. Tem tanta coisa para fazer. Outro dia, uns irmãos que não estão mais aqui, falaram, pô, mas eu estou aqui, não tenho nada para fazer. Eu falei, meu querido, infelizmente se você for esperar, tem muita coisa para fazer. Mas se você for esperar, eu falar para você o que você tem que fazer, é difícil. Todos que estão trabalhando aqui se dispuseram. Todos que estão fazendo algo aqui se dispuseram. Abriram o coração. Ontem para mim, que irmãos, eu confesso que foi uns dias, talvez um dos dias mais felizes que eu já tive aqui nessa igreja. Gente, eu imaginava que fizemos ontem o projeto Mateus 28 com as crianças e talvez nem foi tão divulgado na igreja, até imaginei que pastor, talvez venha até poucas crianças. Irmãos, mas quando eu cheguei aqui ontem, como as crianças começaram a entrar aqui, vieram mais de 50 e poucas crianças aqui, cheio isso aqui, brincando, fazendo. E eu vi o trabalho, irmão, das irmãs, dos líderes, querido. Tem líder aqui que deu 2, 3 viagens para ir buscar as crianças, porque os pais não podiam trazer. E os líderes indo com o carro, gastando gasolina, indo na casa de um, passando na casa do outro, buscando um, buscando o outro. Irmãos, aquilo lá emociona a gente, querido, porque a gente vê o pessoal se envolvendo, e eu não pedi para ninguém fazer isso. Eu não pedi para ninguém gastar gasolina para ir, eu não pedi para ninguém dar 3, 4 viagens para trazer as crianças. Mas, irmãos, aquilo fortalece a gente de uma tal maneira, traz um crescimento para mim, para a pastora, um ânimo, uma motivação tão grande de continuar essa obra. E quando nós vimos essas crianças todas aqui brincando, os irmãos fazendo, ajudando, bolando as brincadeiras, sabe, fazendo tudo. São coisas, a necessidade da casa de Deus, mas que não é o pastor que tem que falar, é Deus que fala no teu coração. Eu falo, querido, quando você precisa fazer algo para Deus, é Deus que vai falar para você o que você precisa fazer. E faz, querido. Coisa simples. Talvez arrumar essa arvinha que está torta, talvez passar um paninho ali. Não precisa falar que precisa fazer. Então, queridos, ontem foi muito feliz aqui, as crianças, uma festa maravilhosa, saí tão contente daqui, pelas crianças que tiveram, pelo amor dos irmãos com as crianças, pela dedicação. Então, querido, muitos desejam ser profetas, muitos desejam ser pastores hoje em dia, muitos desejam ser apóstolos e tanta coisa, mas, querido, nós precisamos, não podemos descartar o tempo de menino que serve em coisas simples. Não é? Não podemos descartar o tempo que nós precisamos servir em coisas pequenas, em coisas simples. Eu lembro quando eu fui para a igreja, querida, que alegria que eu tinha de ajudar no estacionamento da igreja lá. Ficava lá. Chegava cedo, chegava primeiro que todo mundo lá.
Eu tinha um sonho na minha vida de ser pastor da igreja do Casarão. O maior sonho da minha vida quando eu fui para a igreja. Quando eu coloquei o pé naquela igreja, há 22 anos atrás quase, Deus despertou em mim um sonho de ser um pastor dessa igreja. Mas, querido, a minha alegria, sabe, é quando o Clemente, né? Eu falei com o Clemente que eu queria ajudar ele no estacionamento. E o Clemente me abraçou, no domingo seguinte estava lá, ajudando os irmãos a estacionar lá no terreno, onde hoje é o Rema, né? Hoje é o prédio grande que está lá, mas é num terreno cheio de mato ali, pôs umas carpimos, fizemos no estacionamento. A alegria minha era chegar lá todo domingo de manhã, cedo, né? Antes do culto, para ir lá. Era o primeiro a chegar, só para ver os irmãos chegando, e falar, põe um carro ali, põe um carro ali. Daí vinha outros, então, foi servindo assim. Então, é assim que, o tempo de menino, eu era menino, querido. Eu era menino, novo convertido, como é que eu queria querer o púlpito para pregar? Eu não podia. Eu não sabia nem ler a Bíblia direito. Mas eu falava assim, alguma coisa eu posso fazer aqui, que um menino pode fazer. Talvez que uma criança pode fazer. É ficar aqui no estacionamento, recebendo os irmãos, pondo o carro aqui, põe o carro ali. E foi um período maravilhoso na minha vida, querido. Então, querido, o nosso crescimento passa pelo tempo de criança, pelo tempo de menino. E nós temos que servir nas coisas pequenas. Em coisas pequenas, que Deus vai acrescentando, vai aumentando, vai aumentando. E depois você está servindo em coisas maiores, como Samuel serviu. Aqui diz que você não precisa abrir, querido, está no capítulo 2, versículo 26, diz assim, capítulo 2, versículo 26 diz assim, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim com o Senhor, como também para com os homens. Está vendo, irmãos? Assim que Samuel foi crescendo, mesmo ele vendo aquele mau exemplo dos irmãos, ali está dizendo, e o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ou seja, Samuel começou a fazer os pequenos trabalhos no templo, os pequenos trabalhos ali onde ele estava, e a Bíblia diz que ele era agradável às pessoas que estavam ali, que iam no templo, que iam visitar o templo, que iam participar dos cultos no templo, e ele falava que então Samuel, aquele jovem, ele ia crescendo, ia sendo agradável ao Deus, ao Senhor e também aos homens, às pessoas. Isso faz parte do crescimento. E Ana, querido, diz que todos os anos, uma vez por ano, Ana subia ao templo para visitar Samuel e diz que levava uma túnica maior para ele. Por que ela levava uma túnica maior para ele? Porque ela ia na expectativa que ele naquele ano já tinha crescido um pouco mais. Aquela túnica do ano passado já estava pequena para ele. Porque a expectativa dela é que ele crescesse. Ou seja, essa é a mesma expectativa que Deus tem para conosco. É que a cada ano, que a cada tempo, nós possamos crescer também. Sabe? Deus também espera que nós cresçamos. Cresçamos como? Hoje. O que Deus espera de nós? Que nós possamos crescer em caráter. O que Deus espera de nós como homens e mulheres sendo usados por Deus agora, que nós estamos crescendo. Que nós possamos crescer em caráter, possamos crescer em santidade, possamos crescer em compromisso, possamos crescer em experiências, possamos crescer no amor, possamos crescer nos frutos que nós estamos dando, na nossa responsabilidade e crescer na aliança. Amém? O que Deus espera hoje de mim e de você, como igreja aqui, é que todos esses requisitos aqui, Deus espera que nós possamos crescer, dia em dia, semana a semana, mês em mês, ano em ano, que nós não ficamos usando a mesma roupa que nós usamos no dia da nossa conversão. Tem pessoas que estacionam, tem pessoas que param, ficam paralisadas naquilo. Agora eu pergunto para mim e para você, você tem crescido? Você sente que você tem crescido? Ou que nós estamos usando ainda a mesma túnica, a mesma unção de 2, 3 anos atrás, ou de um tempo para trás? Às vezes, querido, já está desgastado. Nós precisamos crescer. Precisamos de uma roupagem nova.
Precisamos de desafios novos. Precisamos dessa chama, fortalecer-nos a cada dia para que nós possamos ser usados. E outro requisito que Samuel precisou passar na vida dele. Ele foi treinado a ouvir a voz de Deus. Amém? Ele foi treinado a ouvir a voz de Deus. Vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 4 até o 11, diz assim. Está aí na frente, versículo 3, só virá do 4 ao 11, diz assim. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Eu, torna-te e deita. E ele voltou e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, Samuel, e se levantou e foi até Eli. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli, que o Senhor estava chamando o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e Eli esteve ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Então aqui Samuel foi crescendo, e chegou um determinado momento do crescimento dele, que ele precisava aprender a ouvir a voz de Deus. Ou seja, então na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez em que Deus chamou Samuel, ele não sabia ainda distinguir qual que era a voz de Deus ou qual que era a voz do homem. E Eli, na terceira vez que ele foi até Eli, aí Eli entendeu que ele precisava ensinar a Samuel a ouvir a voz de Deus. Então ele falou assim, então quando você ouvir de novo essa voz, você fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Ou seja, querido, você está aqui, nós estamos aqui. Você precisa, e faz parte do nosso crescimento, a aprender a ouvir a voz de Deus. Você não pode simplesmente estar ouvindo a voz do profeta, ou a voz do homem, ou a voz do pastor. O pastor, claro, que está aqui sendo uma voz de Deus na sua vida, o seu líder é uma voz de Deus, você realmente é um homem, uma mulher de Deus, mas você precisa distinguir quando Deus está falando com você. E Deus fala com você muitas vezes através da vida do pastor, fala através da vida do líder, fala através da vida do seu discipulador, mas além de tudo isso, você precisa entrar no teu quarto, orar, ler a palavra de Deus e falar, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero a confirmação do Senhor na minha vida, para que eu não venha tomar uma decisão errada na minha vida. Para que eu não venha tomar uma atitude errada na minha vida. Então, querido, faz parte do nosso amadurecimento. Eli jamais poderia se confundir com a voz de Deus. Jamais ele podia se confundir na voz de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que o futuro da nação de Israel iria passar diretamente por ele, pela sua obediência e por tudo que Deus ia direcionar ele. Amém? E ele sabia disso. E ali naquele treinamento, a partir daquele momento, ele falou para Deus, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Então, querido, você precisa falar para Deus, Deus, fala comigo, eu quero te ouvir, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Eu sei do meu chamado, e eu sei o que o Senhor tem que fazer através da minha vida, na vida de dezenas, centenas de pessoas que estão perdidas aí fora. Deus precisa falar com você, para que você seja um testemunho dele, por onde você andar. Você vai ser boca de Deus, querido. E você só pode ser boca de Deus na vida de alguém, na vida de uma pessoa, quando você aprender a ouvir a voz de Deus.
Então é isso que Deus precisa de mim e de você, para que nós possamos ouvir a voz dele. Se quisermos crescer e ter nova experiência com Deus, precisamos aprender a ouvir a sua voz. E para isso é necessário relacionamento. Amém? Samuel, quando foi ungir a Saul, ele foi porque ouviu a voz de Deus. Mas quando ele precisou destituir Saul, ele foi porque ele ouviu a voz de Deus. Porque é Deus que institui e é Deus que destitui também reinados. Então, quando ele ouviu Deus, ele foi e por um período ele ungiu a Saul para rei. Mas também ele ouviu a voz de Deus quando ele teve que destituir Saul do reinado. E também foi usado por Deus quando Deus usou ele para escolher Davi como rei. Porque havia passado todos os outros irmãos de Davi. Mas Deus não tinha falado com ele que nenhum daqueles irmãos tinha passado, seria o próximo rei. Até que Deus falou para ele, deve ter outro. Tem outro. Ele falou para Jessé, mas não tem um outro filho teu em algum lugar? Aí ele falou, não, tem um. Chama ele. E quando Davi chegou, Deus falou para Samuel, é esse que eu quero. É esse que vai ser o rei. Talvez se ele tivesse ouvido a voz de homens, talvez ele tivesse ungido, talvez o irmão de Davi, que era mais alto, mais forte, mais bonito, com mais presença de rei, fisicamente. Mas por ele ouvir a voz de Deus, ele ungiu aquele que era mais franzino, aquele que era, talvez naquela época lá, o mais improvável de ser um rei. Mas era aquele que Deus estava falando para ele ungir. Amém, irmãos? Hoje é dia de transformar o ambiente que nós vivemos. Hoje é dia de ouvir a voz de Deus para dar uma resposta certa. E hoje é dia de avaliar como anda o nosso chamado e o nosso trabalho diante desse chamado. Ou seja, querido, hoje é dia que nós precisamos medir o nosso crescimento. Eu gostaria muito que você, ao chegar na sua casa, nesse sábado, nesse domingo à tarde, você refletisse. O ambiente da tua casa, como anda. Hoje é o dia de você ser aquele que vai transformar o ambiente ali na tua casa. Talvez transformar um ambiente de oração, um ambiente de leitura, um ambiente talvez na vida dos teus filhos, mesmo que os teus filhos não estejam aqui na igreja. Mas você pode mudar o ambiente ali da tua casa. Hoje eu queria que você meditasse o que Deus está falando com você, o que Deus falou com você hoje pela manhã aqui. E você viesse dar a resposta certa para Deus. Sabe, você precisa dar a resposta certa para Deus. Mas medite, ouça a voz que Deus tem um tempo para ouvir a voz de Deus. Avalie, querido, o chamado teu aqui na igreja, o chamado teu no reino, o trabalho que Deus tem colocado para você. Comece a falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o chamado que o Senhor tem para que eu possa ajudar na edificação do teu reino? Me usa, sabe? Hoje é o dia que você precisa tirar, querido, nesse domingo à tarde, para você medir como está o teu crescimento, desde o dia que você aceitou a Jesus na sua vida. Talvez foi uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu não sei, 20 anos como eu preciso avaliar, querido, como que tem sido o meu crescimento. Será que eu estou usando hoje a roupa, a túnica, adequada ao tamanho que Deus quer para mim? Ou ainda estou aqui usando uma túnica que eu usava há 10 anos atrás? Eu preciso refletir nisso, você precisa refletir nisso. Samuel, querido, só foi esse grande homem de Deus porque alguém o gerou, cuidou e enviou ele. Amém? Então, quarta-feira nós vamos orar e nós vamos conhecer também. Plantão Casarão.
irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dias 26 e 27 de fevereiro você não pode perder. Seminário Empreendedores do Reino com o pastor Isaías. É um homem de Deus, um grande empresário que virá nos ensinar como investir o nosso dinheiro, como crescer financeiramente, como trabalhar dentro da palavra de Deus e da vontade de Deus. Você, mulher, homem, jovem, todos da comunidade Casarão deverão fazer a sua inscrição, R$20, 2 dias de seminário. Também você pode já adquirir este livro, R$20, que vai ser o livro que iremos usar no seminário. Não perca, Empreendedores do Reino, 26 e 27 de fevereiro, eu conto com você. Tchau! Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu quero informar que novamente estaremos iniciando o novo curso pastoral de 2016, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. E queria convocar todos os irmãos que se formaram no curso pastoral presencial e telepresencial em outros anos, para uma reunião onde iremos mostrar para os irmãos o projeto que temos para usar a vida dos irmãos no Ministério Comunidade Casarão. Então, você que vai iniciar o curso, dia 2 de fevereiro, e você que já se formou, estaremos juntos, dia 2 de fevereiro, às 20 horas. Venha estar comigo, Deus te abençoe, tchau! Estão abertas inscrições para o Ministério de Dança e curso de balé para todas as idades a partir de 4 anos. Faça já sua inscrição ou a da sua filha na antiga Secretaria Express ao término dos cultos somente no prédio do Vila Vitória. Como diz o velho ditado, as aparências enganam. E é verdade. Não olhe para aquela pessoa que está ao seu lado e diga: "Ah, esse cara é muito diferente de mim. Eu não posso convidá-lo para ir à minha igreja. Não posso deixar que os meus amigos me vejam chegar com esse cara." O que nós precisamos é enxergar os outros como Cristo as enxerga, com uma compaixão intensa pelos perdidos. Quer saber? Todos nós precisamos de Deus. Não importa como seja a pessoa ou quão diferente ela seja de você. Como cristãos, somos responsáveis por alcançar os que estão ao nosso redor. A eternidade deles depende disso. Precisamos parar de nos preocupar com a opinião dos outros. Precisamos abrir os nossos olhos. Novas oportunidades são colocadas à nossa frente todos os dias para sairmos de nossa zona de conforto, abrir a nossa boca e dizer essas simples palavras. E aí, cara, se você estiver livre esse final de semana, vai ter um evento legal na minha igreja. Plantão Casarão.